boa noite. Hoje eu estou um pouquinho gripada, então eu vou tossir um pouco durante a apresentação. Peço desculpa aos internautas e à audiência. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo bastante difícil, né? A gente vem do capítulo bem triste, né? E a gente entra nesse capítulo a partir do momento que uma das personagens principais do nosso livro, que é a Marita, ela sofre um abuso, né, por parte do pai, que ela supõe ser o pai adotivo dela, que ela considerava como a ligação mais forte que ela tinha dentro do seio familiar. E nós precisamos refletir um pouco que são opiniões que o personagem emite, né? Sabemos que o Cláudio aqui realmente tomou uma atitude completamente, né, fora dos princípios morais, sob a influenciação do colega, né, que a gente sabe do espírito que está com ele, mas nós não podemos esquecer das responsabilidades de cada um. Agora, eu vou conversar um pouco com vocês aqui hoje e refletir um pouco sobre as condições psíquicas dessa moça, porque muitas das visões que a gente tem na história estão baseadas na visão dela e das coisas que aconteceram com ela desde que ela era pequena. E a partir de tudo isso, a gente acaba se dando em conta aqui, junto com o Félix e André Luiz, que ela realmente se encontrava totalmente devastada, né? Sem esperança, num estado total de isolamento. Ela perdeu totalmente uma referência, porque a partir do momento que ela soube que era adotada aos 11 anos, ela foi se afastando gradualmente da sua própria mãe e da sua própria irmã, e considerava que ela era motivo de chacota das duas, né? Ela se sentia diferente das duas, ela se sentia discriminada, menosprezada, então ela não sentia apoio dentro de casa de maneira nenhuma, né? E muitas vezes na sua própria cama chorando, se sentindo abandonada. Não, é porque não é hoje o capítulo 12 ou 14? 14. Não, mas aqui na nossa programação é 12 e foi 11 a outra vez. Na semana passada acabou 11. Foi 11. Por isso que eu estou aqui falando para todo mundo. Eita! Foi mesmo? Foi. Gente, estou desorientada, mas vamos lá então. O último foi o 11? Foi. Hoje seria o 12. Tá bom. Então vamos contar um pouquinho do que aconteceu. Não tem problema, eu só estou querendo saber se a gente aqui... Eu vou até olhar o meu cronograma, mas é bom até para falar para quem for fazer o capítulo. Devo ter olhado errado, então. Mas de qualquer maneira, o que aconteceu? Essa moça, ela, por influenciação do espírito obsessor, o próprio pai, que é o Cláudio, ele acaba perdendo a noção daquilo que ele deveria realizar como pai. E ele se aproveitou da filha num momento que ela ia se encontrar com o namorado, que ela supunha namorado, Gilberto, dentro de uma casa de prostituição. Então, o que a gente vê nessa história desse livro, né? Que existe um desajuste moral tanto da própria Marita, né? Como você vai encontrar um namorado seu dentro de uma casa de prostituição? É um pouco estranho. Então já começa por aí. A gente vê que os personagens, eles são todos... falta alguma questão da espiritualidade que envolva cada um, né? Existe uma coisa como se fosse um desajuste moral realmente dos personagens. Cláudio e a própria Márcia, eles são totalmente envolvidos pelas questões materiais, pelas questões do dinheiro e daquilo que o dinheiro pode comprar. Ao mesmo tempo, o que a gente vê? Que nesse momento em que o Cláudio intercepta o encontro dos dois amantes, ele sabe exatamente que a filha vai encontrar com o rapaz, ele vai atrás do Gilberto, ele diz para ele dizer que vai encontrar com a filha,
e ele se apresenta no lugar do rapaz, vestido terno semelhante, usando uma colônia parecida com a do próprio rapaz. E o que acontece? E ele se coloca nesse local de prostituição e ele, de alguma maneira, abusa da filha, né? Não se traz muitos pormenores do que acontece ou não, mas existe uma agressão muito grande em relação a essa moça. Não se fala até que ponto vai isso, mas me parece que realmente não importa se houve ou não a relação sexual, mas houve uma agressão, né? Um assédio importante dessa moça. Então, esse capítulo 11 e 12, ele vai falar justamente sobre toda essa situação e sobre a grande influenciação que o espírito desencarnado tem sobre o Félix. Desculpa, sobre o Cláudio. E fala que eles têm um tipo de obsessão que os dois, eles se beneficiam com esse tipo de obsessão. O Cláudio é uma pessoa totalmente rígida, ele não tem uma doença física, ele aparentemente não tem uma doença psíquica. O que ele tem, talvez como uma alteração psíquica, é que ele é viciado em álcool. Então ele toma álcool todos os dias. Então a gente pode dizer que ele é um alcoólatra. Não é em grandes quantidades, mas ele bebe álcool todos os dias. E a partir desse gatilho que é criado entre eles e esses obsessores que estão dentro da casa dele, principalmente dois obsessores, que essas manifestações em relação à moça e a agressividade em relação a ela é que acabam acontecendo, né? Então a gente vê que realmente quando você cria uma certa invigilância ou você abre as portas para que as coisas aconteçam, não nos esquecendo que aí não é um caso de possessão nem de fascinação. Ele continua com as suas faculdades perfeitas e o vício une esses dois, né? Então ele não vai fazer nada daquilo que ele mesmo não quer que seja feito. E a partir de toda essa situação que é narrada nesses capítulos, nós chegamos no momento em que a personagem ela se encontra totalmente desesperançada e ela começa a pensar realmente no suicídio. Então eu não quis trazer muito essa questão do suicídio em si ou da história, porque o capítulo inteiro é um capítulo extremamente triste, extremamente doloroso. Então eu quis tentar trazer alguma coisa que nos fizesse refletir sobre o estado mental da personagem. Então o que a gente vê? Que o Félix, que é o mentor desses trabalhos, juntamente com o André Luiz, ele tenta a todo instante inspirar a personagem, porque ele sabe que a personagem é uma personagem boa, ela é uma menina boa, só que ela é uma menina desorientada, vamos dizer assim. Só que ela tem tantos pensamentos repetitivos, ela funciona como se fosse até um monodeísmo, né? Ela repete sempre os mesmos pensamentos de abandono, de rejeição, de discriminação, de falta de autoestima, que ela causa tamanho envolvimento em torno dela que o Félix não consegue penetrar. Então a gente vê que ela tem uma viciação mental em relação aos pensamentos, impedindo que a espiritualidade possa agir sobre ela e mudar a ideia da cabeça dela. Porque a partir do momento que ela sofre esse abuso junto ao próprio pai, ela realmente fica inconformada e ela realmente pensa somente em se matar. E, ao mesmo tempo, ela não tem certeza se o Gilberto, ele não foi porque ele não foi, se realmente ele está apaixonado pela Marina ou não, que é sua irmã, porque ele está tendo um relacionamento com as duas. Então ela fala, não, eu preciso tirar a prova se realmente meu pai me enganou e foi mentindo que o Gilberto não queria ficar comigo, e eu preciso saber e eu vou atrás disso. Então ela cria uma certa situação que ela vai telefonar para ele para justamente saber as intenções dele para com ela. E ela se finge da própria irmã para obter essas informações. E aí eu queria questionar com vocês o que vocês acham do estado mental dessa moça. E a partir daí a gente vai falar um pouco sobre suicídio e depressão, que eu acho que é um tema extremamente atual,
É considerado como epidemia, aqui no nome do nosso Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do médium Divaldo Franco, e que isso passou na década de 50, né? Mas que hoje, cada vez mais, a gente vê esse tipo de situação na nossa frente. A gente tem familiares com quadro desse tipo, a gente tem amigos, a gente tem pessoas muito próximas, pessoas que nos buscam aqui no Caibar, e que a gente precisa ficar bem atento, e às vezes a gente, diante das situações, não enxerga isso dentro do nosso próprio convívio. A gente sabe que na definição de saúde... Que na definição de saúde da ONU e da OMS, nos meados da década de 40, em 1946, que a saúde é o estado da mais completa bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Já agora, em 98, houve uma proposta, isso ainda não está incluído no diagnóstico de saúde, mas que a saúde seria um estado dinâmico e completo do bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, é a primeira vez que surge a palavra de que a gente tem que ter uma saúde espiritual para que a gente tenha uma saúde realmente considerada como completa. No paradigma médico espírita, isso eu tirei desse livro, Saúde e Espiritismo, a gente tem uma definição bem mais ampla, baseada na nossa literatura, principalmente André Luiz. Então, a gente considera que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. É a perfeita harmonia da alma, que só alcançaremos quando acabarmos com os males que persistem em nosso ser, desfazendo-nos dos agentes de perversão da saúde que associamos ao nosso corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros, conforme os ensinamentos de Lísias em nosso lar. O remédio eficaz está na ação do próprio enfermiço, e a cura real pertence ao doente, que deve se convencer em médico de si mesmo. A partir então do século XX, a gente teve as descobertas das vacinas, dos antibióticos, o que trouxeram uma sobrevida muito maior para nós mesmos. Só que o que a gente notou? A partir do século XXI, a gente tem um artefato de diagnóstico e tratamento imenso, só que isso não trouxe felicidade para a gente, né? Cada vez mais a gente vê muitas pessoas infelizes em uso de medicamentos, inclusive. Antidepressivo e ansiolíticos passaram a ser medicamentos de receituário comum, e as pessoas realmente estão viciadas nesses medicamentos. Não só viciadas, mas existe um desalento muito grande, né? Uma falta de expectativa e esperança geral, e que é uma coisa que a gente sabe que está relacionada com o nosso momento de transição planetária, e a influência dos desencarnados está sendo muito grande sobre nós, e essas influenciações elas só vão ser combatidas à medida que nós consigamos nos unir à espiritualidade de forma vigilante e através da prece, né? Então é isso que a gente talvez tenha como imunizador para as situações que a gente está vivendo. E a partir disso, o departamento da OMS, no ano de 2000, faz um manual de prevenção ao suicídio para profissionais de saúde primária. E o que a gente lê nesse manual? Que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria morte, sem conseguir realmente se matar. O suicídio está entre as 3 maiores causas de morte entre 15 e 35 anos. Estima-se que 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000 no mundo. Cada suicídio tem um sério impacto em pelo menos outras 6 pessoas. Então, o suicídio não afeta só aquele que tenta, né? Ele é devastador para todo mundo que está em volta dessa pessoa, para a família, para os relacionamentos pessoais. Se alguém quiser comentar uma coisa, eu peço desculpa que talvez tenham lido outro capítulo, mas acho que é bem interessante a gente comentar. A gente viu ontem que a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. É menor esse número? Esses dados são de 2000, né? Aqui, a cada 4 segundos ou 40? Ah, não. Eu não tinha visto isso aí, tá certo. É 40, não é? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Ah, gente, existe
Você levantou que a cada 4 segundos. 4 segundos. Eu tenho alguns dados um pouquinho mais recentes, que foi de 2017, inclusive da Folha Espírita, de maio de 2017, que foi quando tinha uma série na Netflix, eu não sei se vocês se lembram, que são as 13 razões do porquê. Alguém assistiu ou ouviu falar dessa série? É uma série que mostra uma menina que tinha cometido suicídio e ela fala, nesses 13 capítulos, do primeiro até o 13º capítulo da série, o porquê que ela se matou. E aqui vem um questionamento muito grande, o quanto a gente deve falar sobre isso. E o que a gente verifica, que é, da maneira que a gente fala, isso não vai aumentar o número de suicídios, muito pelo contrário. A forma como a gente fala e como a gente se posiciona, diferente de sites, por exemplo, que estimulam o suicídio, que a gente sabe que tem aquele da baleia azul, onde realmente leva o indivíduo a 50 tarefas, e dentre essas tarefas, a última tarefa é cometer o suicídio. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Tem o Moma também, que é um personagem suicida, é diferente. Nesse caso, essa série, por mais que ela é uma forma de glamorizar o suicídio, né? A menina é um personagem principal, né, da história. Eu fui uma pessoa que eu não quis assistir, porque eu realmente me incomoda, né? Ainda mais, de alguma maneira, sabendo que ela era suicida, né? Eu não tive interesse em ver, mas se eu fosse mãe ou pai, ou se eu tivesse realmente que cuidar de crianças, mas eu acho que seria importante, até para entender a forma que os jovens hoje estão vivenciando isso, até para discutir dentro de casa. E aí, nessa reportagem, a gente tem alguns dados também que, no ranking absoluto, que é liderado pela Índia, o número superior a 258 mil mortes por ano. Mas, na verdade, nós podemos considerar que no mundo a gente tem quase 1 milhão de suicídios, né, por ano, como foi em 2000. Né? A média é essa, 1 milhão de suicídios. Só na Índia, 258 mil. Silvio, qual é o nome dessa série? 13 razões do porquê. 13 Reasons Why, em inglês. Na Netflix. Tá? No Brasil, ele ocupa a 8ª causa de morte no Brasil. E com quase 12 mil suicídios por ano. É a 2ª causa de morte entre os jovens, entre 15 a 29 anos. E a principal causa de morte de mulheres de 15 a 19 anos. Não é mais um acidente, né? Porque antes os jovens eram... A gente sempre associava os adultos jovens aos acidentes. Hoje a gente considera os acidentes e o suicídio. No Brasil, houve um aumento de 65% entre pessoas de 10 a 14 anos e 45% no grupo que vai dos 15 aos 19 anos, entre 2000 e 2015. E a média geral da população aumentou em 40%. Aqui, o que ele coloca, né, não sei, tá? Ele fala que existe uma tentativa de morte a cada 2 segundos. Eu estou achando um pouco grande esse suicídio a cada 4 segundos, mas nessa reportagem ele fala de uma tentativa de morte a cada 2 segundos. Não quer dizer que a pessoa consegue fazer isso, tá? Não sei, é um pouco alto, né? Mas pode ser. Para cada tentativa, outros 20 pensam em suicídio, como uma alternativa viável para o término, né, da vida através do suicídio. E a maioria, 90%, é portadora de uma doença mental diagnosticada e tratável. Então a gente vê aí a depressão puxando esse carro. Eu peço ajuda, inclusive, aos psiquiatras presentes, porque eu estou falando um tema que, na verdade, os psiquiatras deviam falar. Não sei porque que eu errei de capítulo, mas acabei caindo nesse capítulo. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso a partir da história do livro, né? E aqui a gente tem uma frase bem bacana do Alejandro, que é um colega psiquiatra, e ele é o presidente da AME Osasco e é o coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil.
que ele fala o seguinte, que expor a ferida é sim necessário, no entanto, é preciso expor com cuidado e não se ater somente a diagnósticos e terminologias, sem sondar a alma. É dever oferecer auxílio médico, mas acima de tudo, é obrigação moral e ato de caridade, oferecer escuta atenta e abrir o coração para acolher todo e qualquer irmão em sofrimento. E aqui a gente tem um outro colega psiquiatra, que é presidente da Associação Médica de Pelotas, da AME Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Sérgio Lopes, e que ele fala justamente desse quadro em relação ao suicídio e os transtornos mentais, aonde os transtornos de humor, aonde aí se inclui a depressão, ele está envolvido com o suicídio em 30%. Quando se associa ao uso de álcool, são 17%, ou seja, quase 40% das causas de suicídio estão relacionadas à depressão e ao uso do álcool. Se alguém quiser comentar. E aqui nesse livro Saúde Integral, que eu recomendo para todos que tiverem interesse em ler, são assuntos muito variados e o próprio Sérgio Lopes escreve sobre o tema. Ele comenta então que a depressão e os transtornos de humor ocupam o primeiro lugar dentro dos transtornos psiquiátricos envolvidos ao suicídio. Entre os pacientes deprimidos, 10 a 19% cometerão suicídio. O risco de suicídio em pacientes com diagnóstico de transtorno depressivo é 20 vezes maior que o esperado na população em geral. 3 características são próprias da mente suicida, e a gente vai ver essas 3 características na mente da nossa personagem, da Marita, né? Nós vamos ter a ambivalência, que é o desejo de viver e de morrer, é como se houvesse uma balança dentro do indivíduo. Nós todos, em algum momento, já pensamos sobre isso, só que a nossa balança da sobrevivência, de continuar vivendo, ela tende para... Nos suicidas, essa ambivalência é muito maior e a tendência ao suicídio existe. E, na verdade, o indivíduo ele não quer morrer. Ele pensa no suicídio como uma fuga ao sofrimento. Na verdade, ele quer alguém ou alguma coisa no sentido de um conforto emocional e de um apoio para que ele continue vivo. Ele quer realmente sair daquele estado de sofrimento. Os indivíduos todos têm um certo grau de impulsividade, né? Ou seja, a gente vê isso nessa personagem. Ela é uma personagem impulsiva e que ela vai tomar uma atitude mediante um transtorno onde ela passou um momento de grande sofrimento. Ela não consegue ver aspectos de nenhuma forma, ela só vê o negativo. E ela realiza aquilo mediante a negatividade. Ela não consegue ver que dentro da situação da vida dela, ela pode ter alternativas a não ser o suicídio. E a terceira é a rigidez, né? Ou seja, são pessoas extremamente rígidas em relação a sentimentos, a pensamentos. Aquilo que ela não consegue realmente ver outra maneira de tratar com esse problema. Então, nessas 3 situações, a gente vê sempre o quê? Uma influenciação obsessiva associada a esses 3 estados mentais. Só que a gente sabe que a medicina tradicional ainda não aceita a obsessão. Isso ainda não é descrito, nem é aceito pela psiquiatria tradicional, de que possam existir espíritos desencarnados influenciando as pessoas. Mas isso é uma coisa que está caminhando talvez para uma mudança de reflexão. Eu acho que mesmo aqueles que não são espíritas ou têm uma certa consciência de que existem esses estados alterados, né, de comportamento que possam ter influenciações exteriores. E a gente percebe muito nessa ambivalência pensamentos intrusos dessas mentes espirituais desequilibradas que somam ao próprio pensamento e sentimento do indivíduo suicida. A impulsividade também é pela falta de controle da vontade, alguns chegando até a sofrer possessão. Nesses casos, nós sabemos que até o suicida pode ter, vamos dizer assim, ser atenuada a pena dele, né? Uma vez que ele seja realmente, tenha um estado de possessão, ele não realize isso em seu estado
de consciência, eu acho que talvez até o Felipe quer falar. O que você acha? Fala. Eu acho que você está falando tão bem que eu acho que eu não vou conseguir alcançar a qualidade, de verdade. Errei o capítulo, mas tudo bem. Não, você acertou muito, né? Eu acho assim, primeiro, suicídio não é uma área que eu estude muito. Eu gosto muito de transtornos do humor e de transtornos de personalidade, e eu acabo estudando essa parte, né, da personalidade, dentro desses dois temas. E trabalho com transtorno e trabalho na Cracolândia, né, trabalho com dependência química grave. Que são os três principais, então eu acabo estudando muito o suicídio não como um tema, por exemplo, os índices, né, quantas pessoas se suicidam, qual é a frequência, realmente eu não tenho esse dado. Mas como fenômeno, né, acaba que esses três temas, que são os temas minha área de trabalho, acabam que eles dão conta muito desse tema, né? O que a gente vê muito é que os pacientes são muito ambivalentes, né? A ambivalência não é à toa que está em primeiro lugar, né, nesse ranking. Existem aspectos saudáveis do self que estão competindo nessa balança e que aspectos destrutivos, muitas vezes alimentados por uma crença onipotente. Assim, se o mundo está ruim, cabe a mim dar conta da ruindade do mundo. E às vezes esse a mim dar conta da ruindade eu destruir me destruir para destruir essa ruindade. Então existe um aspecto onipotente, um fenômeno que a gente chama de um narcisismo destrutivo, porque até o ato de se matar tem um narcisismo aí, né? A gente fala o termo eu vou me matar, né? Assim, eu podendo fazer isso, faço isso contra eu mesmo e eu estou imperando sobre mim mesmo. Então tem um narcisismo destrutivo que compete, que está sendo colocado aí, que está sob a égide desse self, desses aspectos não saudáveis do self, alimentados por toda uma corrente obsessiva que a gente vê muito, que o paciente não é mais o paciente, né? Assim, é impressionante como existe um fenômeno descrito na psiquiatria, chama-se catatimia. O que é a catatimia? É a influenciação de outras áreas da psique pelo humor. Quem está deprimido passa a ter ideias ruins, passa a ter conceitos ruins do mundo, mas você não era assim, né? Você fala assim, mas você gostava de fazer. Não, mas isso é péssimo. Mas você gostava de fulano. Não, fulano é horrível. Né? Assim, passa a mudar o conceito, o conteúdo do pensamento e a forma de ver, né? Num fenômeno já descrito desde 1800 lá, o que se chama-se catatimia, que então configura essa rigidez, né? Ou seja, existe uma sintonia, uma simbiose entre outras mentes que passam a pensar pelo paciente, né? Que são descritos nos livros como catatimia, mas que no espiritismo a gente vai ver que então tem fenômenos obsessivos e outras mentes interferindo naquela mente, né? Assim, influenciando aquela mente, né? E a ambivalência é a porta de entrada do tratamento. Né, assim, por isso que falar de suicídio não induz ninguém a se suicidar, a não ser que eu me coloque a favor das partes destrutivas do céu. Se eu virar a pessoa e falar assim, é verdade, se mata mesmo e tal, mas aí eu estou sendo um obsessor, né? Assim, eu estou ajudando. Exato. Uhum. Agora, se eu falo para a pessoa assim, não, mas existe algo dentro de você que está vindo para o tratamento, que está tomando medicação, essa mesma parte sua, que está tomando medicação, que está vindo para o tratamento, que está parando aqui para me ouvir, é uma parte sua que quer lidar com esse problema de uma outra forma, né? E é essa parte que eu estou convocando para que realmente possa imperar, né? Que possa te dar a chance de resolver de um outro jeito, né? Então, falar sobre o suicídio, quando é uma escuta acolhedora, né? É se colocar a favor dessas partes saudáveis do self, desse indivíduo, que é a briga interna que configura a ambivalência, né? Assim, e só dessa forma que a gente consegue resgatar, né? Assim, e vai ter que lidar com essa parte destrutiva, vai ter que lidar com essa parte onipotente, de que assim, eu que vou dar conta de resolver isso, e o jeito que eu dou conta é me matando, né? Assim, é bem complicado.
e alguns transtornos mais do que outros, né? Transtorno de personalidade é muito difícil, porque tem fenômenos auto-obsessivos, muito, assim, você vê que é uma auto-obsessão, e a pessoa vai fazendo questão de construir um jeito de ser que não dá, às vezes, para conversar, né? Assim, e aspectos da própria pessoa são colocados contra ela de uma maneira mais cristalizada, né? Que é diferente, às vezes, de uma depressão, que é uma fase da vida que ela está muito ruim, enfim. Né? Mas eu acho que você está indo tão bem. Eu estou aprendendo tanto, por favor, continue. Obrigada. E aqui a gente fala um pouquinho também do porquê incluir a espiritualidade dentro da vida das pessoas e o quanto isso pode mudar a mente e o comportamento e essa ambivalência dentro do indivíduo que tem esse potencial suicida. A gente tem um colega médico, que é o Koenig, que escreveu esse livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que eu indico para todos aqueles que quiserem ler, que vai justamente falar sobre a relação entre as questões depressivas e a diferença que isso existe dentro do indivíduo que cultiva a espiritualidade e aquele que não cultiva. Então a gente tem aqui o Harold Koenig, é diretor do Centro de Estudo da Religião e da Espiritualidade e da Saúde na Universidade de Duke da Califórnia do Norte dos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, que durante o século XX, mais de 1.200 estudos examinam a relação entre religião e saúde, sendo que a maioria encontrou uma correlação positiva significante. Há ainda mais consenso quando as taxas de suicídio e abuso de substâncias são considerados. Dos 68 estudos que examinaram o suicídio, 84% mostraram baixas taxas de suicídio ou de atitudes negativas entre os mais religiosos. Dos quase 140 estudos que examinaram o envolvimento religioso e o abuso de álcool ou drogas, 90% apresentaram uma correlação estatisticamente inversa entre esses dois fatores. A consistência desses resultados ela foi impressionante porque esses dados foram realizados em populações bem diferentes por diversos grupos de pesquisadores em diferentes regiões do planeta. Eu acho que a gente pode continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Nós temos os fatores de risco que a gente pode interpretar como causadores do potencial suicídio. Então, são os transtornos psiquiátricos, as doenças físicas crônicas, os indivíduos com histórias de tentativa anterior de suicídio ou com história familiar de suicídio, assim como em situações de desemprego. Vulneráveis, enfrentando conflitos, desastres, violências, abuso, perda, aqueles com sensação de isolamento e os grupos que sofrem discriminação. Então, aqui eu faço... e eu gostaria que vocês refletissem comigo aquilo que me fez pensar realmente que Marita é uma criatura depressiva, é uma criatura depressiva na história, e quais foram as situações que levaram a chegar ao ponto de realmente pensar em se suicidar. A gente tem essa questão da rejeição, que ela tem essa consciência dessa adoção com 11 anos de idade, e a partir daí ela se isola completamente daqueles com que ela convivia. Então a gente vê na parte 1, no capítulo 7, que iniciou esse conflito da vida inteira, né? A revelação inesperada feriu tanto o espírito da Marita que foi uma pedra contundente. A partir daí ela não foi mais a mesma pessoa. Ela era uma órfã. Isso são os pensamentos dela, essa ambivalência que vem dentro dela, né? Ela era órfã, adotada pelos corações queridos aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhe arrebatara o coração. Pela primeira vez ela chorara com medo de enlaçar-se àquela, ou a mãe, né, a Márcia, a cujo peito se albergava. Até ali, nas horas difíceis, como se alinhasse um refúgio maternal, sentia-se machucada e sozinha. Desde os 11 anos de idade, ela está com 20, né? Vocês lembram? Nesse momento ela está com 20 anos. Ela tem uma história familiar de suicídio, né? Ela tem essa questão da mãe, que ela não consegue resolver, primeiro porque ela se sente discriminada, porque a mãe era empregada da casa. A própria Márcia mostra fotos da mãe, ela se identifica com a mãe, ela se acha parecida com a mãe, né? E ela, de alguma maneira, faz uma correlação ali, né, da mãe com ela mesma e das situações que ela está vivendo.
E ela ainda, ela não consegue em nenhum momento pensar o quanto ela teria que ser grata ao fato de ter sido adotada por essa família. Isso seria uma forma dela minimizar o sentimento de que ela poderia ter sido colocada na rua, a própria mãe poderia ter sido jogada à própria sorte, ela poderia estar num orfanato. Então ela recebeu acolhimento. Em nenhum momento ela conseguiu ver isso. Independentemente se ela recebeu ou não, ou recebe ou não, influências ruins da mãe, ou brigas, etc. Ela foi acolhida nessa casa. Então, um outro fator de risco para ela seria essa história familiar. Ela tem essa baixa autoestima e essa sensação de que ela não merece, de ser inferior, de ser discriminada. Ela não conseguiu falar assim, não, eu tenho as mesmas oportunidades que a minha irmã teve, não, mas ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais capaz, ela consegue ficar com o mesmo homem que eu estou ficando. E em nenhum momento também ela pensou, eu não quero ficar com esse moço, ele está comigo com a minha irmã, eu não tenho que ficar com ele. Isso seria saudável, né? Ela ainda, de alguma maneira, quer ir atrás do companheiro, né, e saber se ele quer ficar com ela, realmente. Né? Ou seja, tudo bem dele ter ficado com a irmã. Né? Não é certo o que Marina fez, mas ela poderia também ter mudado o pensamento. De, não, esse homem não me merece. Ele que fique com ela se ela quiser, eu não quero. Né? Ao contrário, ela se colocou mais na posição inferior. Ele só não fica comigo porque eu sou menos interessante que ela. E aí eu coloco essa questão do transtorno psiquiátrico dela, que são esses pensamentos fixos e o monodeísmo, né? A gente vê que ela fala, isso é na cabeça dela, né? Fora simplesmente albergada, tolerada, enganada, não era filha, era órfã. Desde o dia, né, que ela teve essa notícia, ela transfigurou a vida, ela perdera de todo a espontaneidade. A partir dessa revelação, ela nunca mais desencravou esses pensamentos do cérebro. Conjecturava-se diminuída, lesada e dependente. Em algum momento, o Gilberto acaba falando, que é o que eu acredito que todos acreditam, né, faziam essa visão dela, que ela é uma menina perturbada. Ele até comenta assim, ela é muita gente biruta, como se ela realmente fosse biruta. Alguém sabe da nova geração que é biruta? Porque naquela época era uma gíria, ele fala até mora, né? Alguém leu, vocês talvez não tenham lido, mas ele fala, e aí, morou? Isso é uma fala da época da Jovem Guarda, né, gente? Todo mundo falava, ela é biruta, ela é maluquinha, né? Então, e a ideia é que ela fosse de todos, inclusive da família e talvez dos amigos, que ela fosse para um sanatório, de tanto que ela era realmente uma menina perturbada, né? Mas também ninguém nunca pensou em ajudar essa moça, né? Ninguém conseguiu identificar os sofrimentos, talvez, que ela tivesse dentro dela e o quanto ela não precisava de ajuda. É mais fácil falar, ela é maluca, né? Deixa ela pra lá. E a outra questão que é colocado, no capítulo 12, inclusive, é que é uma família extremamente materialista. Apesar de todos os esforços do Félix e de outros companheiros espirituais que tinham programado o reencarne dessa família, né, que eles já vinham de experiências da reencarnação anteriores, onde eles eram também totalmente voltados ao dinheiro, e eles não, nós vamos nos modificar, naquele tal do planejamento reencarnatório. E os próprios amigos espirituais se afastaram deles. Então eles ficaram totalmente invigilantes e à mercê da influenciação de obsessores que moravam na casa junto com eles. Né? Então o materialismo, ou seja, a falta de espiritualidade dentro dela mesma e da família, acabaram levando a isso. Ela não tinha no que se segurar. Ela era uma criatura boa, mas era vaidosa, né? E o pai e a mãe estavam envolvidos em sexo, em jogos, em questões materiais, não estavam muito preocupados com as próprias filhas, né? Querendo fazer um casamento bom para a Marina, né? E tem essas questões também que causaram esse momento de impulsividade dela, onde ela pensa no suicídio, que foi a traição do namorado, com a própria irmã, a violência e o abuso do pai, e a própria rigidez dos pensamentos dela. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, porque eu acho que todos já devem ter visto os cartazes e informativos, que a gente tem o Setembro Amarelo, né?
Ele foi criado o dia 10 de setembro pela Organização Mundial de Saúde para que justamente uma conscientização sobre o que era o suicídio, sobre o que é o suicídio, sobre essa epidemia de depressão que a gente tem tido no mundo e a importância que a gente tem para prevenir, porque isso é uma coisa que é possível se prevenir, né? A gente vê que a espiritualidade, aquilo que a gente faz aqui todas as semanas e todos os trabalhos dentro dessa casa, são o quê? Acolhimento, é o que mais a gente ouve. Essas pessoas precisam de uma base para que elas podem pensar nisso, mas a partir do momento que ela ouve alguém dizendo para elas, não, você pode pensar diferente, você pode agir diferente, você pode não ter ninguém em volta de você, mas a gente está aqui para ajudar você, né? Então, na verdade, é aquilo que ele necessita, é sentir que a gente se importa com ele, né? E foi esse Setembro Amarelo, ele surgiu justamente pela ação do CVV, que é um órgão extremamente importante. Hoje a gente tem um número que é nacional, que é 188, então todos aqueles que precisarem, ou souberem, ou necessitarem, ou estiverem no momento, façam uso, porque são né, pessoas treinadas, são pessoas que vão acolher o indivíduo, mesmo que seja por telefone, e vão saber agir da melhor maneira possível para que isso não aconteça. E aqui a gente tem algumas orientações, né? Porque a gente tem muitos mitos em relação ao que se fala que é suicídio ou não, como também tem os fatos reais. Isso foi descrito para todos os médicos clínicos, para todos aqueles que vão tratar com pacientes que possam ter ideia de suicídio. Então a gente tem como mitos, tá? Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Podem se matar sim. Tá? Fala, Felipe, essa é boa pra você. Na verdade, deixa eu esperar. Então, na verdade, elas estão tentando se convencer da ideia, né? O que é pior. Não é assim, eu ficar falando assim, igual quando a gente quer gastar muito dinheiro, a gente fala assim, eu não sei se eu compro aquela panela maravilhosa, não sei se eu compro aquela roupa. Comprar. Exato, eu estou tentando, assim, a decisão já está quase tomada, eu estou tentando me justificar da decisão que eu já tomei. Se um amigo falar, vai, compra. Exato, é assim. Ou se também, assim, né, nesse caso, eu estou tentando se convencer, né? Essa não é a parte, quando quem está ameaçando se suicidar, essa não é a parte destrutiva, é a parte saudável, que está tentando colocar em jogo isso e ficar pensando, tentando, se ele está disposto a pensar sobre isso, é a parte saudável que está indo, e é o que as pessoas ignoram, né? Assim, quem está ameaçando demais, então não vai fazer isso. Né? Assim, então, só quer chamar atenção. Exato, né? Assim, então ignorar a parte saudável né? Assim, realmente acaba que você deixa só a parte destrutiva, né? Assim, essa outra... Quem quer se matar, se mata mesmo. Se mata mesmo. Assim, é outra questão, né? Assim, é porque uma coisa é o que a pessoa expressa. Ela quando a pessoa fala para outra que está pensando em suicídio ou que vai se matar, se ela está me contando isso, né? Ela não está fazendo isso, é porque ela está tentando se salvar. Né? Assim, qual é a mensagem latente que tem nessa comunicação expressa? Né? Assim, se eu estou falando para você, nossa Silvia, eu estou muito mal, eu vou me matar. Eu estou conversando com você justamente porque eu estou tentando achar uma outra via. Né? É um pedido de socorro, exato. Né? Suicídios ocorrem sem aviso. Imagina, não. Sim, né? O suicídio, se a gente pegar as grandes causas, né? Os maiores, os grupos que mais se suicidam, né? Os 90%, é uma pessoa que já está deprimida, ou já tem um transtorno do humor, com todas as questões que um transtorno pode causar, então perda de trabalho, alteração nas relações interpessoais, perda de relações afetivas próximas, ou seja, tem uma série de coisas que já estão noticiando, é uma marita, né? Assim, a marita se suicidar não é novidade, né? Assim, você olhar e falar assim, gente, é óbvio, né? Assim, que estava muito ruim a vida mesmo, né? Então, assim, acontece que existe uma outra questão que, assim, o quanto que a gente, por não saber lidar, a gente prefere ignorar, né? Assim, porque eu, como eu não sei lidar, vou deixar a pessoa se virar só porque é muito dolorido estar numa situação em que eu não sei o que fazer.
E às vezes a gente pode se identificar até com a própria situação do indivíduo. Né? É. A gente tem que lidar com situações nossas. Exato. A gente se identifica com as partes destrutivas, né? E fala assim, putz, eu também penso assim às vezes. O que eu falo, o que eu faço, eu não consigo nem me ajudar, o que eu vou ajudar dessa pessoa, né? Mas o que é importante, assim, é o tanto que estar junto, ou, na verdade, né, conseguir tolerar com a pessoa a dificuldade que a pessoa sente, já é ajudar. Né? Assim, é o que uma mãe faz com uma criança que está doente. A mãe não vai lá e resolve a doença da criança. A mãe se coloca ao lado e tolera junto a doença da criança. Né? Assim, estar junto é mais importante do que resolver por. Né? Assim, resolver por, você pode, eu vou lá resolver por ele. Aí você resolve por ele, a pessoa se entra em outro problema. Né? Agora, estar junto é eu dizer para aquela pessoa que, assim, olha, independentemente se está bom ou se está ruim, eu estou aqui e se você resolver, você vai aprender. Né? Você aprendeu e eu estou junto. Né? Assim, e vamos lá, que é o que o terapeuta faz, é o que o psiquiatra costuma fazer e é o que dá resultado. Né? Assim, ir lá e resolver, às vezes a pessoa vai se colocar de novo na mesma situação. E acho que você podia comentar essa próxima, que é o melhor após a crise, né? Significa, deixa eu Ou tentar seja, ver se eu melhor tô após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Não, então. Essa é uma outra questão. Assim, ela, na verdade, se ele não se suicidou, é porque a parte saudável venceu aquela pequena batalha. Né? O que não quer dizer que numa próxima batalha a parte destrutiva não possa vencer. Ou seja, não se suicidou. Por exemplo, estou pensando muito em suicídio hoje, né? Vamos supor. E eu não me suicidei hoje, não quer dizer então que pronto, venceu uma guerra permanentemente, né? Só tem a parte saudável agora, vai ser feliz até o final. Não, isso assim, é mais atento você tem que ficar, porque ele vai ter outras situações de ambivalência. E temos também, acho que podemos até falar também, né, Felipe, sobre a questão que muitas vezes o indivíduo está mega deprimido, é interpretado como depressivo, acho que pode deixar com ele que isso é importante dele comentar. Sim. Não, e de repente você dá um antidepressivo, faz um diagnóstico não correto, muitas vezes pode ser um transtorno onde o indivíduo tem uma bipolaridade, ele está no momento da depressão em vez da mania, você dá o antidepressivo, ele fica eufórico e ele completa aquilo que ele não conseguia fazer enquanto deprimido. Pior ainda, né, assim, também, no caso da bipolaridade, tem toda essa questão, porque a bipolaridade, ela tem uma alternância, né, entre o estado de depressão, né, e o estado de euforia. Nos estados de euforia, na verdade, a mania, né, que apesar das pessoas chamarem de mania, o leigo tem dá o nome de mania para compulsão à repetição, né? Ele sempre se veste desse jeito. Ele tem mania de se vestir assim. Mas existe o termo mania na psiquiatria, que quer dizer um estado patológico de euforia. Né? Assim, a pessoa está muito ativada. Né? A mania, ela tem mais risco de suicídio do que a própria depressão. Porque na mania, o paciente, graças a Deus, mania é mais rara, né, que a depressão, mas a mania, o paciente está muito seduzido por uma ideia de grandiosidade, né, patológica, que acaba expondo ele a muitos riscos. Então pega um carro e dirige a 120 porque eu não vou morrer. Bate o carro e morrer. Né, assim. Ou então, muitas vezes psicótico. Não, eu sei que eu consigo voar, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, sou rico, eu faço o que eu quiser, eu vou voar. Você quer ver que eu não vou voar? Sobe lá em cima e se joga. Não voou. Né? Então, assim, uma série de estados de risco da mania. Mas isso, então, existe, né? Então, o antidepressivo, quando entra no bipolar, pode gerar um estado maníaco, e o estado maníaco é de maior risco para suicídio do que o estado... Eu acho que esse é o grande medo clínico para prescrever um antidepressivo. Eu falo isso como clínica, porque às vezes a gente não tem o tato total e completo para realmente, por exemplo, eu sou pneumologista, a gente prescreve muito bupropiona, que é um antidepressivo que tem uma ação, é um efeito colateral dele diminuir a vontade de fumar. Só que não é em todo paciente que eu prescrevo sem ter uma avaliação do psiquiatra. Exato. Então tem lá, né, como é que eu sei se essa depressão que está na minha frente é uma depressão bipolar ou uma depressão unipolar? Tem lá
o que a gente chama de red flags, né? As bandeiras vermelhas, as bandeiras de alerta que podem suscitar a desconfiança de ser realmente mais para o bipolar do que para o unipolar, e aí eu não entro com antidepressivo, eu entro com um estabilizador do humor ou um antipsicótico. Mas na própria depressão unipolar, né, o risco, quando se entra com antidepressivo no início, o risco é aumentado também de suicídio. Se você pegar a bula... Porque aí o indivíduo... porque o que acontece, se pegar a bula da paroxetina, na bula da paroxetina tem um aviso: este medicamento está associado a maior índice de suicídio. Mas por que isso acontece? Porque existem os sintomas da depressão e existe a ordem que cada sintoma da depressão vai remitindo com o tratamento, com o caminhar do tratamento. A primeira melhora que o indivíduo tem, a primeira melhora que o deprimido tem com a medicação é a melhora da volição, da vontade, né? E da psicomotricidade. Então, assim, antes o deprimido fala quietinho, chorando, encolhidinho, não gesticula, não altera o tom de voz e tal. Quando entra com o antidepressivo, a primeira resposta que o antidepressivo vai ter é melhorar a vontade, ele passa a ter vontade de fazer mais as coisas. E melhora da psicomotricidade. Então eu consigo agora mexer mais meu braço e tal, mas ainda tenho a ideia de morte. Aí ele então agora tem vontade e capacidade, né? Vai lá e se mata. Então, esse início do tratamento da depressão, ele requer um apoio familiar maior. Né? E quando eu atendo pacientes assim, eu falo, olha, ele vai melhorar, né? Mas ele vai passar por um período inicial de maior risco de suicídio. Porque o conteúdo, o pensamento de suicídio, o pensamento de morte, ainda não vai melhorar quando ele já tiver uma melhora da vontade e da psicomotricidade. Aí se ele quer se matar, ele vai fazer, né? Então, assim, mais melhora. E aqui a gente tem alguns fatores como fatos, né, dentro do manual, que a maioria das pessoas que se matam, elas deram aviso da sua intenção. A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Muitos suicídios ocorrem num período de melhora, quando a pessoa tem energia e a vontade de transformar os pensamentos